Meus queridos e minhas queridas, Barcelona 1, Paris Saint-Germain 4 pela partida de ida das oitavas de final da Champions League, da Liga dos Campeões de 2020-2021. Provavelmente tivemos aqui a última partida de Messi com a camisa do Barcelona no Camp Nou pela competição e com certeza marca mais um dos momentos trágicos do Barcelona na Champions League, desde a goleada para o Bayern de Munique no ano passado e também com o 3-0 que a Juventus meteu no Barcelona dentro do Camp Nou. Agora a gente vê um PSG liderado pelo Mbappé, sem o Neymar, com uma partida maravilhosa de Paredes e também uma boa partida do Verratti, aplicando essa goleada de 4-1 com 3 gols do Mbappé. Uma partida para ele lembrar para sempre e com a atuação realmente acima da média, mais efetiva do que brilhante, eu diria. Na regularidade ali o Paredes eu acho que fica logo atrás do próprio Mbappé. Um jogo de dois tempos completamente diferentes. E antes de continuar, queria que você deixasse aí nos comentários quem que você acha que foi o melhor jogador da partida, o pior jogador da partida e também o que você achou do PSG sem o Neymar. Se tivesse com o Neymar seria mais ou seria menos? Mas vamos falar primeiro do primeiro e do segundo tempo. No primeiro tempo a gente viu um jogo muito mais equilibrado, o time do Koeman realmente conseguiu segurar um pouco mais um PSG que não era absurdamente agressivo, apesar de melhor armado dentro de campo e fazendo o Ter Stegen trabalhar um pouquinho mais que o Keylor Navas. Ainda assim, o Navas quase leva um gol muito bobo no segundo tempo, né? Não no primeiro, mas no segundo tempo, quando o Griezmann ali quase consegue impedir que ele dê um passe e leve a bola, mas o Navas não foi muito exigido, digamos assim, né? O Messi abriu o placar com um pênalti bobo que acabou acontecendo ali na zaga do PSG e depois o Mbappé, em mais uma boa jogada, ele acabou fazendo o gol e empatando o jogo. No segundo tempo foi um jogo completamente diferente. E aí a gente viu uma superioridade absurda do PSG e eu diria que muito mais pela desconcentração completa do que a gente viu nesse time do Barcelona, que depois de levar a virada se descompensou totalmente. Um time que não conseguiu segurar o ímpeto do PSG de contra-ataque, né? Virou um jogo muito de contra-ataque, onde a gente viu o PSG ser muito mais efetivo do que o time do Messi, um Messi abatido, né? E claramente dá para ver como parece ser a última temporada dele no Barcelona e uma temporada muito melancólica, infelizmente. É difícil ver esse Barcelona, um dos times mais ricos do mundo, e esta geração, né, do Messi, o Messi pegou várias gerações, mas principalmente os últimos 10, 15 anos, um dos times mais vencedores da história do próprio Barcelona e tendo ali dentro do elenco um dos maiores jogadores de todos os tempos, que é o Messi. O PSG é bom para abrir o olho, para a gente ver o Pochettino fazendo uma partida na Champions League, ele que levou o Tottenham para a final pela primeira vez. É curioso a gente ver esse time ganhando, né, corpo aqui neste momento, com jogadores como o Paredes fazendo uma partida muito boa, o Mbappé finalmente sendo absurdamente, não finalmente, seria injusto, mas mais uma vez sendo absurdamente decisivo para o PSG, mesmo não tendo, né, a sua estrela principal, que é o Neymar. E aí eu respondo a pergunta que eu mesmo fiz no começo: como é que seria esse PSG com o Neymar aqui, que provavelmente não estará nem na partida de volta lá no Parc des Princes. Eu acho que esse PSG poderia colocar mais gols ainda, mas é mas é impressionante como a agilidade desse time conseguiu ser diferente do que era com o Thomas Tuchel, né? É um time que faz muito mais linhas de passe e consegue ser mais efetivo em campo, me pareceu pelo menos nessa partida, e talvez com o Neymar segurasse um pouquinho mais a bola, difícil de dizer, porém com o talento dele eu acho que o time conseguiria fazer mais gols. De toda forma, já é um pé nas quartas de final, vai precisar perder de 4-0, né, basicamente para conseguir, para o próprio Barcelona conseguir fazer 3-0, ele pode perder de 3-0 e ainda assim ele se classifica por causa do gol, né, dos gols todos fora de casa. Então é um time que dá para ficar de olho agora o PSG, né, tipo, acho que depois dessa tudo que o PSG faz na Ligue 1, né, na Ligue 1, que é o campeonato nacional francês, é difícil da gente medir enquanto o time não vai para uma Champions League. E aqui destruiu novamente um dos grandes times europeus, que é o Barcelona, ainda que esteja em má fase, em terceiro lugar no campeonato espanhol e em crise, né, crise política, crise interna, de tudo que vem acontecendo há muito tempo em relação ao Messi, às contratações, às eleições dos presidentes e tudo mais.
né, o PSG fez a obrigação, e mais do que a obrigação, goleando esse time, praticamente carimbando o passaporte para as quartas de final. Mas fica aqui, né, o aviso, fica aqui o lembrete. O Barcelona já virou uma situação parecida, né? Contra o próprio PSG, que foi aquele momento histórico, né? Onde a gente viu o Barcelona fazer o Neymar fez uma partida brilhante no Camp Nou com aquela virada, apesar da arbitragem ter ajudado horrores, né? A gente sabe muito bem que a arbitragem ajudou bastante naquela oportunidade. Aqui, a fase técnica já não é a mesma, não existe Suárez, não existe Neymar, não existe o mesmo Messi, que parece cada vez mais abatido, fechando a sua brilhante história no Barcelona. Mas eu queria saber de você, o que você achou desse jogo, quem foi o melhor, quem foi o pior, se é realmente o fim da linha pro Messi, pro Messi dentro do Barcelona. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!